Fala, meu povo! Chegando aqui para a nossa revisão dessa aula 25.1 e essa é a nossa aula 25.2. Exatamente, dentro dessa aula nós fizemos aí um tour acelerado, né? Porém, contudo, enfatizamos aí os pontos importantes dos 4 processos metabólicos que envolvem todos os grupos de seres vivos. Então, nós falamos aí de eventos que são realizados, né? Processos químicos que são realizados por organismos autotróficos e por organismos heterotróficos. Dentre os autotróficos, nós temos aí o processo de quimiossíntese, que produz um pouco menos de energia que o processo de fotossíntese. Porém, ambos ainda produzem menos energia que no processo heterotrófico realizado pela respiração celular, tá bom? E aí falamos também da fermentação. Então, joga lá no quadro diretor. Olha aí, então metabolismo energético das células e aí falando, enfatizando essa respiração celular. Galera, na respiração celular, vegetais, animais, quem tiver aí mitocôndria vai estar realizando esse processo, tá bom? E a gente tem que lembrar que tem a parte aeróbica e tem a parte anaeróbica, tá? Nesse evento anaeróbico, tanto a glicólise, que é uma das etapas da respiração, quanto o processo de fermentação vai ocorrer aí na ausência de oxigênio, tá? Lembrando na fase de respiração celular, que o processo se dá, tá? Com as 3 etapas, lembram lá? Glicólise, né? Nós vamos ter o ciclo de Krebs, nós vamos ter a cadeia respiratória. A professora está com vontade de escrever, né? Então, esses 3 eventos, tá? Glicólise, Krebs e cadeia respiratória, vão estar acontecendo na respiração. Essa aqui vai estar acontecendo na ausência de oxigênio e essas 2 aqui vão já estar participando aí da oxigenação, tá bom? Aí o que vai acontecer? Na glicólise, você tem aí a quebra da molécula de glicose, produção de 2 piruvatos, que vão entrar no processo do ciclo de Krebs, tá? Ou ciclo dos ácidos cítricos, tá bom? Qual é a importância? Primeiramente, você tem que lembrar de onde elas vão estar acontecendo. A glicólise vai estar acontecendo no hialoplasma, o ciclo de Krebs vai estar acontecendo na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória nas cristas mitocondriais. São eventos que têm várias reações químicas, várias produções de moléculas de energia e tem os aceptores de elétrons, que são os NADs e os FADs, tá bom? Lembrando que para formar os ATPs eu preciso de uma molécula de ADP, que é adenosina difosfato, com mais um elemento de fosfato para formar o adenosina trifosfato, que é a molécula de ATP, tá bom? E o saldo aqui, os 38 ATPs produzidos nesse processo, que é o mais energético desses 4 processos que nós falamos aqui, tá? Aí nós falamos da fermentação, que ela pode ser alcoólica, lática ou acética. Então, esses piruvatos, eles, na ausência de oxigênio, eles podem ter essas 3 vias. Ou eles vão formar álcool, ou vão formar o ácido lático, ou o ácido acético. Tudo bem? E aí, você tem aí apenas um saldozinho pequeno, baixo de 2 ATPs. E a liberação de CO2. Certinho? Na fotossíntese, a gente tem ali a fase clara e a fase escura e o processo de quimiossíntese. São os 2 eventos autotróficos, lembram? Aqui na quimiossíntese eu vou usar elementos químicos diferentes. Oh, meu Deus! Elementos químicos diferentes, sulfato, sulfeto, né? Enfim. Na fase clara, eu vou ter lá nos tilacoides e a fase escura eu vou estar apresentando lá na região do estroma. Então, são regiões específicas que vão estar ocorrendo esses eventos, produzindo também moléculas de ATP, produzindo aí liberação de oxigênio, tá? E produzindo a glicose, que é a molécula que vai ser passada aí pelo processo de respiração.
Tudo bem, galera? Então eu vou deixar você aí com a sua atividade e já já a gente retorna então para a resolução dessas questões. Tchau! Vamos lá, galera, vamos lá, que agora você já visualizou essas questões que a gente selecionou para essa aula. Eu não me recordo se são 5, se são 6, mas nós selecionamos algumas questões aí para trabalhar essa dinâmica de todos esses processos metabólicos, né? Essa é a aula 25.2, atividade de sala. Vamos lá, então, para tirar as dúvidas dos nossos estudantes do primeiro ano. Chegando aqui na nossa primeira questão, tá bom? Fica tranquilo, fica relaxado. Professora, eu tive muita dificuldade. Não, professora, fui tranquilo, consegui compreender bem. Galera, como a gente falou para vocês, essa aula ela podia ser desmembrada aí em 4 ou 5 aulas, tá? Para a gente dar todo o detalhamento, não entrar obrigatoriamente na parte bioquímica em si, porque, como eu falei para vocês, só a glicólise tem aí 10 etapas bioquímicas. É muita tempo. Claro que vocês estiverem lá na sua graduação, né, fazendo biologia, vocês vão estudar isso aí. Mas nesse momento não precisa. Precisa que vocês entendam que esses eventos são realizados por organismos diferentes, com produções de energias, né, com quantitativo ou saldos energéticos diferentes, e que eles vão ter etapas. E essas etapas, elas têm um local específico para estar acontecendo. Tudo bem? Então vamos lá, questão de número 1. A fotossíntese é um processo... Deixa eu mudar meu pincel. A fotossíntese é um processo biológico essencial para o equilíbrio da vida na Terra, sendo responsável, então, pela conversão da energia solar em energia química, além de fixar o carbono atmosférico em compostos orgânicos, tá? Lembra lá do ciclo de Calvin, né? Durante a... Será que eu dei a resposta, mano? Deixa eu ver aqui. Tá bom. Ai, ai. Durante a fase química, ocorre a redução do dióxido de carbono por meio de uma complexa sequência de reações enzimáticas no interior dos cloroplastos. Olha lá a organela aí, tão importante para esse momento, né? Esse conjunto de reações constitui um ciclo que, além de gerar glicose, contribui diretamente para a biossíntese de moléculas orgânicas fundamentais à vida. Ok? Então, todas essas estruturas, tudo aquilo que ele está retirando do ambiente, o CO2, passa por transformações no interior dessas estruturas, dessas organelas, né, que são os cloroplastos, para, enfim, produzir aquilo que vai ser fundamental para a vida, tá? Considerando esse contexto, qual é o nome do ciclo bioquímico responsável pela conversão de dióxido de carbono em matéria orgânica durante a fotossíntese? A professora é bocuda, né? Em vez de guardar a língua na boca, mas não segura. Aí a gente tem aí, ó, o ciclo de Krebs, ciclo de ácido cítrico, ciclo de Carnot, não sei, ciclo de Cori ou ciclo de Calvin. Então vamos lá. Ciclo de Krebs e ciclo do ácido cítrico é a mesma coisa, que é lá da etapa da respiração, né? Aí o ciclo de Carnot e Cori não temos nenhuma informação desses ciclos durante essa aula, então não tinha nem dúvida, né, quanto a C e a D. Mas aí a gente tem, nos sobra a alternativa E, que é o ciclo de Calvin. E nesse ciclo de Calvin, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Lá, deixa eu ver. Essa imagem aqui. Então, nessa imagem aqui, no ciclo de Calvin, que vai ocorrer aonde? Lá nos estromas, no estroma, tá bom? Ou seja, nessa parte toda azulzinha que a gente tem aqui, certo?
E aí, essa etapa, o ciclo de Calvin, é conhecida como a etapa de fixação do carbono. Etapa de fixação desse carbono, tá bom? Então, é uma fase muito importante, porque todas as moléculas orgânicas, elas precisam da presença, né, de carbono para serem constituídas. Tudo bem? Então, nós vamos ter a nossa alternativa, gabarito letra E, ciclo de Calvin. Certinho? Continuando aqui, questão de número 2. Se as células musculares podem obter energia por meio da respiração aeróbica, se as células musculares podem obter energia por meio da respiração aeróbica ou da fermentação, quando um atleta desmaia após uma corrida de 1.000 metros por falta de oxigenação adequada do seu cérebro, o gás oxigênio que chega aos músculos também não é suficiente para suprir as necessidades respiratórias dessas fibras musculares. Desta forma, de acordo com o texto, as células musculares passam a acumular. Está falando de quê, gente? Fibras musculares. Preste atenção. A gente faz ali o processo de respiração normal, tá? Quando a gente força um pouquinho mais, o organismo vai, ele despendeu muita energia, ou seja, ele precisa de muita energia quando você força mais o corpo. Então, vai ficando escasso. E aí vai pela via anaeróbica, né? E aí, através dessa via, quando a gente fala dessa ausência de oxigenação e fibras musculares, nós só podemos ter um tipo de acúmulo, né? Então, vamos lá para as alternativas. Ácido ou etanol, ou ácido etílico, gás carbônico, ácido lático, glicose ou ácido acético. Galera, lembrando, tá? Lembrando que o álcool etílico ou etanol é produzido aí vamos dar uma olhadinha lá, quando a gente estava falando sobre esses eventos da fermentação, tá aqui, ó, começa onde? Pronto, aqui, ó. A gente falou dos três tipos, né? A fermentação alcoólica, tá? Produzindo etanol, ok? E ela é realizada ali por elementos, né? Cadê, menino? As leveduras. Leveduras aqui, ó. Né? E algumas bactérias. Então, o maior processo, esse processo é realizado pelas leveduras, né? Que são fungos, né? E aí nós temos a fermentação lática, tá? A partir da lactose, né? Que é a açúcar presente no leite. E aí você vai ter essa fermentação lática sendo aí exercida, né? E provocando nas fibras musculares, nesse momento aí de ausência, produzindo aí as dores, os cansaços e essas câimbras na musculatura. Tudo bem? E aí a gente falou da acética também, que é realizada por algumas bactérias, né, bem específicas para a produção desse ácido acético. Tá bom? Então a gente já tem aí a nossa... Cadê? Era essa? Isso. Né? Nosso gabarito aí, letra C, ácido lático. Então, quando a gente força um pouco mais a nossa musculatura, ela acaba perdendo essa oxigenação, então ela vai acabar liberando esse ácido lático que precisa ser restabelecido, né? Porque não pode ficar ali. Senão ela vai provocar muitas dores e câimbras, enfim. Questão de número 3. A fotossíntese é um processo importante para garantir a sobrevivência da planta e é dividida em duas etapas tradicionalmente chamadas de fase clara, fotoquímica, ou escura, né, a química. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à fase clara
e a fase escura, respectivamente. Vamos ver o que vamos ter aqui. Fase clara no citosol e a fase escura no ergastoplasma. Né? Então, são regiões da nossa célula como um todo, né? Ergastoplasma ali específico ali de um grupo de organismos. B, no estroma e no grano. Fase escura ocorre no grano. Grano o que é? Aquela pilha, né, dos tilacoides. E a C, nas mitocôndrias e nos lisossomos. Meu Deus, os lisossomos apareceram por aqui, mas não tem relação com isso, né? Eles participam ali da digestão celular, enfim. D, nas cristas mitocondriais e no citosol. E E, nas membranas dos tilacoides e no estroma. Prontinho aí a nossa resposta, né? Gabarito, letra E. Membrana dos tilacoides. Qual é a tinta que eu tô aqui? Meu Deus, é azul. Membrana dos tilacoides. Vai estar ocorrendo, então, a fase clara. E no estroma, você vai ter a fase escura. Tá? Professora, deixa eu visualizar novamente esse estroma aí, tá? Tá aqui, ó. Então, tilacoide, fase clara, né? Presença aí da energia solar vibrando, né? A clorofila, energizando essa clorofila, liberação de elétrons e toda aquela situação que vai acontecer aí no fotossistema 2, fotossistema 1, cíclico ou acíclico, tudo bem? E a fase escura, que é essa parte que vai estar acontecendo ali no estroma. Perfeitinho? Essa parte azulzinha aí. Seguindo. Ai, my God, onde é que eu tava? 3. Vamos para 4. A fermentação e a respiração celular apresentam uma etapa em comum, apesar de serem processos bastante distintos. Observe as alternativas a seguir e marque aquela que apresenta um processo comum à fermentação e à respiração celular. Vamos ver se você prestou atenção de fato na aula, né? Cadeia respiratória, ela acontece na fermentação e na respiração celular? É a fotofosforilação, né? Então não tem nem a parada aqui. Glicólise. Ciclo de Calvin. Presta atenção. Quando a gente falou da fermentação ou da respiração celular, nós vimos que tem uma parte que ocorre na ausência de oxigênio e essas etapas que ocorrem na fase de oxigenação, lembram? E aí a gente comentou, eu acredito que a gente tenha, não estou me recordando bem, mas eu acredito que a gente tenha comentado aí, então você já deve ter marcado aí seu gabarito, né? Cadeia transportadora de elétron e ciclos de Krebs. Então, ciclo de Calvin, ciclo de Krebs, respiração celular, ok, ciclo de Calvin já é a parte da fotossíntese, então não vai entrar, tá? A gente tem, então, aí o evento que vai estar ocorrendo, a cadeia respiratória tem oxigênio, então a gente está falando aqui da alternativa alternativa B, que é a glicólise, que ela é comum tanto para a fermentação e a primeira etapa da respiração celular, que é aliás, a glicólise é a primeira etapa da respiração celular que vai estar ocorrendo também no processo de fermentação, tá bom? Então, gabarito letra B. Perfeito? Vamos mais uma questão, decolando para o futuro, questão de número 5. A origem das primeiras formas de vida desenvolve vários debates relevantes, entre eles destaca-se a evolução do metabolismo, ou seja, como ocorreu a transição entre reações químicas puras e a capacidade dos primeiros organismos vivos de realizarem reações metabólicas complexas para a produção de energia e de matéria orgânica. Nesse cenário, as duas hipóteses heterotróficas e autotróficas, que apresentam explicações diferentes sobre a evolução do metabolismo das primeiras formas de vida, são a autotrófica, a qual sugere que os primeiros organismos eram capazes de realizar fotossíntese utilizando luz solar, enquanto hipótese heterotrófica sugere que os primeiros organismos dependiam de compostos orgânicos externos, ou B, autotrófica,
a qual sugere que os primeiros organismos obtinham energia por meio de reações químicas envolvendo compostos inorgânicos, como sulfetos, sulfetos de hidrogênio, amônio, e usavam essa energia para fixar o dióxido de carbono. Por outro lado, a hipótese heterotrófica propõe que os primeiros organismos dependiam de absorção de matéria orgânica disponível no ambiente. A C, heterotrófica, a qual propõe que os primeiros organismos eram capazes de sintetizar seus próprios... sintetizar os próprios componentes, não. D, heterotrófica, a qual propõe que os primeiros organismos eram capazes de realizar quimiossíntese. Também não, que quimiossíntese não é heterotrófica. A E, autotrófica, que depende que os primeiros seres vivos obtinham energia exclusivamente pela quebra da glicose, através da fermentação alcoólica, enquanto a hipótese heterotrófica sustenta que os organismos utilizam compostos inorgânicos como fonte de energia. Não é fonte de inorgânico, compostos inorgânicos, né? Então, o nosso gabarito ali seria a questão B, tá? Que eu vou voltar aqui para vocês verem. A autotrófica, a qual sugere que os primeiros organismos obtinham energia por meio de reações químicas envolvendo compostos inorgânicos, como sulfetos e hidrogênios e amônio, e usavam energia para fixar esse dióxido de carbono, tá? Galera, então a gente finaliza aqui mais uma aula e a gente se vê num próximo evento, né? Nossa próxima aula. Tchau, tchau.